João Batista, essa figura que tem aparecido vários domingos, desde o advento, né, até o dia de hoje. Ele, semana passada, ele estava lá fazendo um batismo de conversão. Hoje, ele está apontando o Cordeiro de Deus, que daqui a pouco nós vamos fazer isso. Eis o Cordeiro de Deus, né? Não sou digno, Senhor, de que entreis em minha morada. Ou seja, é a Ele que eu vou seguir sempre, a Ele eu quero ir até Ele, é o que eu quero, ouvir a palavra desse Cordeiro de Deus. E esse Cordeiro que se fez, que na cruz foi vítima, derramando o seu sangue para nos resgatar, para nos dar a vida e nos devolver assim para Deus, dando-nos condição filial. E aí nos tornamos herdeiros do Cristo, porque esse Cristo que ressuscitou também nos ressuscitará, disse a primeira leitura. O que acontece aqui? João Batista tem um teólogo que fala que João Batista tinha terminado a missão dele. E João Batista estava parado enquanto Jesus passava. Ou seja, agora Jesus inicia a sua missão e João, logo ele será preso. Aí se cumpre aquilo que João falou. É necessário que ele cresça e eu desapareça. Então João, e qual é a missão de João? A missão dele foi preparar um povo, preparar um coração para receber o Messias. E agora ele aponta aquele a quem os seus discípulos, ou a quem aqueles que ele preparou, devem seguir. Então deve seguir a quem? O Cordeiro de Deus. São João, ele dá vários nomes a Jesus: Cordeiro de Deus, Rabi, Mestre, depois fala em outras passagens, eu sou, Senhor, e assim. Aí, o que chama atenção também nessa leitura? O verbo ver. João estava de novo com os dois, vendo Jesus passar. Depois, eles seguiram Jesus e Jesus viu, né? Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo. Depois, o que disse os discípulos? Disse não, né? O texto diz, foram ver onde ele morava. Ficou lá. Depois tem mais uma passagem aqui também. Quando Pedro, aqui Simão, é apresentado a Jesus. Jesus olhou para Pedro. Num texto mais direto fala, fitou, cheio de misericórdia, cheio de amor. Então é preciso ver. O Senhor nos dá a possibilidade pelo Espírito Santo de ver o Senhor, de estar com o Senhor também. Mas é importante vê-lo para que nós possamos também apontar Jesus para os outros. Olha, é Ele que você deve seguir, não é aquele padre, nem aquele bispo, nem aquele coordenador, nem aquela pessoa que você tem um carinho lá dentro da igreja. Você tem que seguir o Cordeiro de Deus, porque é Ele que tira o pecado do mundo, Ele é o Senhor. Assim, nós estaremos fazendo também um papel de João Batista. Se vemos o Senhor, temos que levar outros também a ver o Senhor e se encontrar com Ele. Ficaram com Jesus, os dois discípulos, mas na verdade é o verbo permanecer. Permanecer significa entrar na intimidade, conhecer tudo. Você não leva uma pessoa para sua casa se você não quer ter intimidade com essa pessoa, ou seja, não quero que saiba nada na minha vida. Então eu atendo aqui no alpendre, nesta sala, e pronto, fica um pouquinho de tempo e vai embora. Mas há outras pessoas que permanecem conosco, ficam mais tempo, vê os acontecimentos daquela casa, daquele lar. Então permanecer é entrar nesta intimidade. Os dois entraram nessa intimidade e foram ver onde o Senhor morava. Mas onde o Senhor mora? Ele responde noutra passagem, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As raposas têm toca, os pássaros ninho, mas o Senhor não. Então Ele está sempre a caminho, e assim os seus também estão sempre a caminho para dizer o quê? Que nesta terra nós somos passageiros,
somos peregrinos, não podemos nos acomodar e esquecer da nossa missão. Diante desse encontro com o Senhor, que certamente deve ter sido maravilhoso, né, para André, o irmão de Pedro, e que seguiu a Jesus, ele então não se conteve, ele foi anunciar e chamar outro para estar também com o Senhor. Veja a alegria como muda e como deve ser também a nossa missão. Então, ele levou o seu irmão Simão até Jesus. E o que ele fala? Encontramos o Messias. É isso, irmãos. Então, a nossa vida deve ser um encontro com o Senhor da vida. O professor meu de teologia disse assim, estudando o Evangelho de São João, a ressurreição, ele disse que o ressuscitado, ele é vitorioso. E se nós temos um encontro com esse ressuscitado, nós também somos pessoas vitoriosas. Por isso não pode haver para nós barreiras, dificuldades que não sejam vencidas. Assim, irmãos, devemos viver. Então esse encontro com o ressuscitado muda a nossa vida e nós queremos anunciá-lo. E devemos levar outras pessoas a ele também. Essa é a nossa missão, a nossa função como cristãos. E aí vem a parte bonita. Então Jesus olha para Simão. E o que Jesus fala? Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Por isso Pedro. Cefas é cabeça. Pedro será a cabeça desse colégio apostólico. Assim como o Papa é esse chefe do conselho apostólico, vamos falar assim. Bom, o que significa mudar de nome? Se você ganha um animal, um cachorro, um gato, você põe um nome. Significa que você tem posse sobre aquele animal. Adão, quando pôs o nome em todos os animais, ele tomou posse. Tudo isso é seu. Então, Adão tem esta função. Ele é dono, mas não para destruir. Nós somos donos das coisas criadas, mas não para destruir como está sendo destruído, né? A terra com todos os seus. Ser dono significa cuidar. Então Jesus, ele passa a ser dono, a tomar posse sobre Simão, que agora é Pedro. No batismo, o padre pergunta assim, qual o nome? Ou os pais chegam e apresentam, é Antônio. Ou qual é o nome da criança? É Antônio. O que vocês pedem para ele? O batismo. A partir desse momento, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquela criança será cuidada pelos pais, mas ela pertence a Deus. Aqui. Por isso Samuel, Deus chama pelo nome. E nós devemos aprender a ouvir para responder. Deus hoje me chama a uma nova vida, a agir diferente. Conforme a segunda leitura, não posso deixar que o meu corpo, esse templo do Espírito Santo, ou melhor, da Santíssima Trindade, esteja aí, né, exposto às imoralidades, a tantas coisas más. Não é preciso cuidar, porque pertencemos a Deus, que nos chama hoje, eu e você, pelo nome, para uma missão. Então, que saibamos responder, Senhor, aqui estou, que a sua vontade se cumpra em minha vida, e que a partir de hoje não vamos deixar cair por terra nenhuma palavra de Deus. E mais, vamos amar a Eucaristia.